O SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, aqui através do Canal do Boi. E também, olá você de qualquer lugar do mundo que acompanha este super webinário técnico através do nosso canal no YouTube. Estamos de volta com mais uma participação da Matsuda aqui no Canal do Boi e também aqui no nosso canal no YouTube, para uma oportunidade de levar a você, amigo produtor, amiga produtora, informações. Afinal de contas, este é um compromisso do Grupo Matsuda, não somente desenvolver e produzir uma tecnologia, mas também contribuir com o seu dia a dia através de muitas informações técnicas. Isso é o que a gente tem feito há mais de 15 anos aqui no Canal do Boi. E hoje a gente tem uma programação toda especial. O nosso convidado de hoje para este super webinário técnico é o médico veterinário João Gabriel Carvalho, que traz o seguinte tema: como alcançar o desempenho máximo dos animais na seca. Vai ser praticamente uma horinha aqui no Canal do Boi, no YouTube também, com esta super palestra que você não pode perder. E é claro, neste formato, eu faço aqui a abertura e entrego a palavra para o nosso convidado, que vai conduzir o programa e levar a você essas informações. Então é isso que eu faço nesse momento. João, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado por essa parceria sempre aqui com o nosso departamento de comunicação, do departamento técnico. Você é bem-vindo aqui e a partir de agora é com você. Bom dia, Alessandro. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando em casa, no Canal do Boi, no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje a ideia é trazer para vocês exatamente isso. A gente vai conversar sobre como você alcançar o desempenho máximo dos animais nesse período seco do ano. Então, para você que tem cria, recria ou engorda na sua propriedade, você quer melhorar o seu desempenho, mesmo na seca, que a gente sabe que tem um desafio maior, a gente tem uma questão de dieta diferente, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui com vocês, beleza? Então, o que é a seca? O que a gente tem na seca? Qual que é o desafio da seca? É um pouco que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, quando a gente fala, você precisa ajustar a sua dieta no período seco do ano, você precisa aumentar o teor de proteína, você precisa adequar a energia, é exatamente como a gente vê nessa imagem. Você precisa ter também forragem disponível para esse animal. Então, no período das águas, é muito mais fácil você conseguir isso. Por quê? Você tem chuva, você tem luminosidade, você tem temperatura adequada para o crescimento do capim. Então, se a gente pegar a maior parte do Brasil, a gente vai estar trabalhando aí com as braquiárias, independente do tipo que você tenha, ou os pânicos, né? Em grande parte do Brasil. Então, no período de verão, período que está chovendo, é muito fácil você conseguir uma boa produtividade de massa. Mas na seca isso já complica, por quê? A braquiária ela não gosta de uma temperatura mais baixa, então abaixo de 20 graus o crescimento dela já fica muito menor. Você tem uma época seca agora, então ela não consegue extrair nitrogênio, fósforo e todos os minerais do solo, ela não consegue crescer, assim como a luminosidade. Então, pegando aqui exemplo de São Paulo, Mato Grosso do Sul, 5 horas, 5 e meia da tarde, você já tem o final do dia, você tem um tempo muito curto de luminosidade no dia, nesse período do ano. Então, o crescimento fica afetado. E a gente tem que preparar as nossas pastagens quando ainda está chovendo, quando você tem condições, né? Para não acontecer isso. Isso é apenas um exemplo, tá? Não estou dizendo que é regra, mas muitas vezes a gente vai numa propriedade e vê isso. A gente consegue trabalhar com esses animais sem ter volumoso? Não. Não tem proteinado no mundo, não tem ração no mundo que vai compensar a falta de alimento. Então, muitas vezes a gente pega um produtor que não tem alimento disponível para os animais, seja pastagem, seja silagem, seja algum bagaço de cana que ele não tenha disponível para esses animais e quer que o nosso proteinado ou sal mineral faça milagre. A gente tem que lembrar, o alimento principal é o volumoso. Para um ruminante, ele precisa de volumoso. E não há sal mineral no mundo que faça milagre. Então, na seca, a gente quer desempenhar o máximo possível, independente da categoria que você está trabalhando, primeiramente você tem que ter oferta de massa, você tem que ter oferta de volumoso, mesmo que seca, mesmo que uma qualidade inferior, ela é importante. Se você der uma forragem com a proteína mais baixa, com energia mais baixa, uma fibra de pior qualidade, obviamente isso é melhor do que nada e a gente consegue compensar com um proteinado ou com algum tipo de ração essa questão proteica e energética e de digestão, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje, tá? Então, comparando as pastagens do verão com as pastagens do inverno,
a diferença delas, tá? Quando você tem um capim verde, quando você tem uma massa mais esverdeada, com a proteína mais alta, ela vai ter uma fibra de melhor qualidade, ela vai ter uma concentração maior de minerais e de energia. Então, só para mostrar para vocês a diferença de um capim verde, bonito, viçoso, de um capim da seca, um capim seco, que você vê que ele está mais duro, ele está mais taludo, você tem uma queda de até 50% de proteína. Então, se você tem uma braquiária, uma pastagem que tem 8, 9% de proteína, isso pode cair para 4, 4,5%. Assim como os minerais, eles têm uma grande queda, a maior queda, na verdade, é mineral. Então, o Brasil ele já tem um desafio grande, onde você tem uma deficiência de mineral no solo, você tem baixo fósforo no solo, microminerais é muito baixo, nós somos muito deficientes em microminerais no Brasil, praticamente em todo o território nacional, e você tem uma queda muito grande na seca. Então, isso vai cair de 50% a 80% da composição do capim, uma coisa que já era baixa, tá? Energia, mesmo com a queda um pouco menor, ela também vai cair, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Por que todo mundo fala, tem que dar proteinado na seca? Exatamente porque essa queda da proteína ela pode chegar até 50%. Então, como eu disse, a braquiária vai chegar em torno aí de 4% de proteína bruta na sua composição. E para o rumen funcionar, para o ruminante ter a digestibilidade adequada, a microbiota ruminal funcionar, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, a gente precisa de no mínimo 7% de energia na composição dessa dieta. E minerais também na sua suplementação. É importante, mineral é importante durante todo o período do ano, não só nas águas, não só na seca, tá? Ele é importante para a digestão, para o crescimento, para a reprodução, por todo o período, principalmente nas vacadas de cria. Então a gente está falando de vaca que está no terço final de gestação, vou falar um pouquinho mais para frente, mas mineral é muito importante durante todo o período do ano. Tá? Então essa foto aqui só para demonstrar para vocês a diferença do capim. Então, do ponto B, que está no topo aí, quando o capim está adubado, o capim que está no período das águas, a folha ela está com a qualidade excelente, é o máximo que você vai conseguir. Então você tem a proteína adequada, você tem a energia adequada, você tem uma fibra de digestibilidade fácil, ela é mais fácil de ser degradada, que eu vou explicar para vocês mais para frente. E conforme você vai tendo uma terra mais seca, vai faltando água para esse capim, ela vai secando, ela vai perdendo o quê? Nitrogênio na sua composição. A água é o veículo para a planta captar todos os minerais que tem no solo. Então, por que essa planta vai ficar deficiente de proteína no período seco? Porque ela não tem mais esse veículo para captar o que você tem no solo. Seja solo adubado, seja solo que você corrigiu o pH, se você não tiver esse veículo, que é a água, a planta ela vai sofrer, ela vai começar a perder os nutrientes dela e isso vai afetar a sua produtividade, ok? Então, só para mostrar para vocês qual que é a composição de uma célula da planta, então de um capim, tá? Então, a gente separa em duas categorias, que é o conteúdo celular, ok? Que é a parte interna da célula. Então, isso daqui é uma célula. A gente tem o conteúdo celular, que é essa parte verde, e essa camada de preto e branco aqui ao redor é a parede celular, tá? Então a gente pode separar assim, o miolo da célula, o ouro, o que a gente mais quer na sua célula vegetal é isso, é o conteúdo celular, que eles são facilmente digeridos pela microbiota ruminal, que seria o quê? A proteína, a parte de óleo, que é baixa em volumoso, a gente não tem bastante óleo, em relação a fibra, a volumosos, tá? A parte mineral, açúcares e ácidos orgânicos. Então, isso daqui é altamente rico para a microbiota ruminal. Ele tem uma facilidade muito grande de ser digerido e isso leva a uma boa fonte de proteína e energia para os microbiotas ruminais, que eu vou passar lá para frente, tá? E a parede, ela é também importante para o ruminante, porque o ruminante é um animal que consegue degradar isso daqui, através da microbiota. Então, do que é formada a parede celular? De pectinas, hemicelulose, celulose, lignina, sílica e minerais também, tá? Que quando a gente vai avaliar isso numa forragem, se você for fazer alguma análise de volumoso,
você vai ver isso como pode ter fibra bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, tá? Então, normalmente a gente utiliza mais fibra em detergente neutro. Então, só para exemplificar para vocês, pectinas, elas são facilmente degradadas pela microbiota ruminal. Então, isso é uma fonte de energia muito boa para as bactérias, para os fungos e para os protozoários. Eles gostam muito de pectina. Mas as braquiárias no Brasil, os pânicos, a concentração mais alta mesmo de fibra de tipo celular é a hemicelulose, a celulose e lignina, tá? Quando nós pegamos essas três, a hemicelulose, celulose e lignina, a gente tem a fibra em detergente neutro. Então, quando você tiver na análise do seu volumoso, da sua silagem, do que você estiver trabalhando aí, quando você vê fibra em detergente neutro, é hemicelulose, celulose e lignina, tá? E o FDA, que é a fibra em detergente ácido, é só a celulose e a lignina. Então, por que a gente tem essa separação? Porque apesar da hemicelulose não ser tão facilmente digestível como a pectina, ela ainda é mais fácil do que a celulose e a lignina. Então, a celulose e a lignina, nós fazemos separada essa análise para avaliar a qualidade da fibra que você tem. Então, quanto mais alto for o FDA, que é a fibra em detergente ácido, maior concentração de celulose e lignina, ou seja, mais difícil a digestão dessa parede, tá? E eu vou mostrar para vocês mais para frente por que isso vai interferir na produtividade do animal. Então, o que eu quero que vocês lembrem desse slide é o quê? A gente quer o quê? A gente quer o conteúdo celular, porque ele é altamente rico nutricionalmente, e o mais baixo possível de FDA. Celulose e lignina vai afetar a produtividade do animal, nós não queremos isso, tá? Ela é importante? É, para ruminação, isso vai formar fibra efetiva para salivação e tudo, mas ela vai afetar a produtividade do animal, ok? Então, só para exemplificar aqui para vocês uma foto, quando a gente tem o capim verde, que está tudo bem, está chovendo, ele está viçoso, você tem bastante folha, você tem uma alta concentração de conteúdo celular. Então, aquele ouro, aquela parte nutricional muito digestível do animal, está uma concentração mais alta. E a parede celular, ela já é mais fina, ela não é tão, não tem uma concentração tão alta na célula do animal. Conforme isso vai secando, você perde o conteúdo celular, porque essa célula vai secar, ela vai perder toda a sua reserva energética e proteica, e a parede fica muito mais espessa. Então, isso daqui, a degradação vai ser muito mais difícil, você vai ter um teor de lignina e celulose muito mais alto aqui, que vai afetar a digestibilidade. O ruminante consegue trabalhar com qualquer tipo de volumoso, consegue trabalhar com materiais de difícil digestão, sim, mas isso tem certo limite também. E a gente não pode você utilizar uma fibra de qualidade ruim e esperar o máximo desempenho desse animal. Então, você não pode comparar animais com dietas diferentes que tenham o mesmo desempenho, né? A gente estimativa de ganho, estimativa de produção, sempre vem em cima da qualidade do seu volumoso, mais do que o concentrado que você está utilizando. O volumoso, na maioria dos casos, ele vai definir quanto que esse animal vai poder ganhar de peso, quanto que ele vai conseguir produzir de leite, ou produzir um bom bezerro e se desenvolver, ok? Então, a gente tem que sempre prezar por um bom volumoso, que isso vai definir quanto que esse animal vai produzir por dia, ok? E agora, para explicar para vocês por que isso vai afetar a produtividade. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona a digestão de um ruminante. Peço perdão que o slide está em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Então, esses são os 3 principais micro-organismos que vão afetar a produtividade dentro do rumen do animal. Então, a vaca em si, o boi ou o bezerro, ele não vai degradar nada. Quem vai degradar o capim, quem vai degradar o concentrado, são esses 3 micro-organismos aqui, que é o protozoário, esse maior, esse verde, ele tem, isso é uma escala real entre os 3 de tamanho, tá? Ele tem um tamanho maior. Os fungos, que é esse vermelho, tá? E as bactérias, que é esses pontinhos verdes aqui. Então, esses 3 são de extrema importância para a digestão da fibra, para a digestão de qualquer tipo de volumoso e ração. São eles que vão agir, tá? Os 3 têm funções diferentes, mas eles têm a mesma importância. Se você retirar um fungo, por exemplo, você não vai conseguir degradar o que? Lignina e celulose.
Então lembra daquela parede celular que eu mostrei para vocês? Quem faz a primeira quebra dessa parede são os fungos, para depois os protozoários e as bactérias terem ação sobre a célula vegetal, tá? Então, os três são importantes para a digestão de um ruminante. A gente não pode eliminar nenhum. A gente tem algumas estratégias de controle de certas populações, dependendo, em alguns casos, como confinamento, gado leiteiro, mas os três são importantes, de extrema importância para a digestão ruminal. Então, só para demonstrar para vocês vídeos reais da microbiota ruminal. Então aqui é uma foto, uma imagem real de um líquido ruminal, conteúdo ruminal, de bactérias. E esses pontinhos pretos aqui se movendo e pontos menores se movendo são protozoários. Então os protozoários eles são móveis, a gente consegue ver isso no microscópio, tá? E isso é um ambiente, isso é um bioma diferente. Aquele rumen do animal, qualquer diferença na dieta vai afetar o quê? A temperatura, o pH desse rumen, assim como a umidade, tudo é importante para manter isso em equilíbrio. Então a gente pode ver alguns pedaços de fibra aqui e os protozoários maiores, menores se movendo, degradando fibra. Alguns protozoários comem bactérias, fungos e bactérias aqui a gente não consegue ver, teria que aproximar mais. Mas vocês podem ver, ó, eles estão comendo as fibras, eles estão comendo qualquer bactéria que tem ali no conteúdo ruminal, certo? E isso vai definir como o seu animal está sendo produtivamente. Então, se ele está criando um bom bezerro, se ele está degradando bem um alimento, depende desses três micro-organismos, certo? Então, por exemplo, se cair muito o pH, você vai afetar o tipo bacteriano que você tem lá. Se cair a temperatura ou aumentar muito a temperatura, né, isso tudo vai ter variação. E a fonte de proteína para um ruminante, na verdade, não é a proteína que você está dando via dieta, são esses micro-organismos, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Então, essa também é uma foto de microscopia de varredura real de uma fibra sendo atacada. Então, o que acontece aqui? Os fungos, os protozoários, eles já abriram espaço, eles já quebraram aquela parede celular que eu mostrei para vocês. E esses pontinhos aqui são fungos e algumas bactérias entrando nessa fibra, nessa célula vegetal. Então, elas querem um miolo. Lembra que eu falei para vocês que o miolo é o mais importante para essas bactérias? Porque é a parte mais rica. Então, elas vão atacando essa célula vegetal exatamente para pegar aquele conteúdo, certo? Então, é de extrema importância que a gente tenha um ambiente adequado para todo mundo desempenhar a sua função. Só para vocês terem uma ideia, vamos comparar os nossos animais aqui com animais dos Estados Unidos, por exemplo. Então, vamos comparar uma vaca a pasto lá, numa pastagem de alfafa ou de Tifton, com uma vaca no Mato Grosso do Sul, com a Brachiária decumbens, por exemplo. Nós temos um teor de lignina e celulose muito mais concentrado do que uma pastagem de alfafa, numa temperatura de 20, 18 graus, certo? E isso vai mudar o perfil de micro-organismos do nosso rumen. Então, se nós formos comparar, por exemplo, o nosso animal aqui, o conteúdo ruminal dele com o animal nos Estados Unidos, nós temos muito mais fungos, porque é um animal que vai degradar essa lignina para as bactérias terem essa entrada dentro da fibra vegetal, certo? Então, dependendo da região que você trabalha, você vai ter diferença no micro-organismo que vai estar fazendo essa digestão. Assim como na dieta, você tem um confinamento. Porque a gente sempre fala, entrou um animal no confinamento ou numa pastagem, não vamos fazer uma mudança brusca na dieta desse animal. Por quê? O teor de proteína vai variar, a energia vai variar e isso vai afetar as células que estão agindo na digestão. Isso pode levar até 15 dias para se estabilizar. Então, às vezes, troquei a dieta, demorou para estabilizar o consumo, não está comendo ou está comendo demais, é exatamente isso. O rumen desse animal ele está se adequando em relação aos micro-organismos para poder digerir aquela dieta nova que você está fornecendo. Então é muito importante a gente ter esse período de adaptação de rumen para você
continuar tendo os ganhos que você estava tendo ou tendo a produtividade anterior, ok? Então vamos lá, agora falando em relação à proteína, energia e a estratégia da sua dieta. Então vocês lembram que eu falei para vocês que a proteína que você fornece para o animal na dieta não é a proteína que ele vai realmente aproveitar. Então, você forneceu aqui na dieta proteína. Então, vamos falar proteína bruta. Dentro dessas proteínas, a gente tem duas classes que são proteínas que vão ser degradadas dentro do rumen pelas bactérias, os fungos e os protozoários, e proteínas que vão passar direto pelo rumen sem ser degradadas e vão ser absorvidas no intestino do animal, tá? Então, o que a gente quer? A proteína mais rica, o que você pode ter de melhor qualidade biológica para o animal absorver, são as bactérias, os fungos e os protozoários. Então, quando você fornece proteína para um ruminante, você está alimentando a microbiota ruminal para ela se multiplicar. Então, quanto mais bactéria tiver, quanto mais protozoário tiver, quanto mais fungo tiver, você vai estar fornecendo mais proteína bacteriana para esse animal. Por quê? A gente tem bactérias lá que vão ficar vivas 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, alguns dias. Você tem diversos tipos, assim como os protozoários e os fungos. Então, constantemente está morrendo bactéria lá dentro e estão se reproduzindo para gerar novas bactérias, fungos e protozoários. E essas mortas, e até mesmo as vivas, que acabam passando no conteúdo ruminal para frente, então vai passar para o abomaso, vai ser degradado e vai ser absorvido no intestino, isso vai gerar a fonte de proteína para um ruminante. A proteína que passa direto e vai para o intestino, ela é importante? Ela também é importante. Ela vai ser parte da proteína absorvida pelos animais, mas a principal, quando a gente faz uma formulação, quando a gente balanceia alguma dieta ou faz um proteinado, qualquer coisa relacionado ao rumen do animal, a gente está pensando em fornecer proteína bacteriana. Então lembra que eu falei para vocês que a braquiária ela vai ter a proteína de 8 no período verde, e isso pode cair para 4% no período seco. E o rumen ele precisaria de 7% de proteína na dieta para continuar funcionando. Então o que é esse continuar funcionando? É exatamente você gerar proteína bacteriana suficiente para esse animal não perder peso, para esse animal continuar produzindo leite, continuar crescendo nesse período seco do ano, tá? Então, por isso que é importante a gente fornecer proteinado no período seco do ano, para a gente ajustar essa questão dos micro-organismos. E assim que essa proteína foi degradada, tanto bacteriana quanto a da dieta, ela vai cair na circulação com ser formado aminoácidos e vai formar músculo. Então, proteína no tecido, ela vai formar órgãos, ela vai gerar leite, ela vai produzir leite, ela vai produzir gordura e para todas as funções do animal, ok? Então, em relação à proteína, é exatamente isso. Mas a proteína está diretamente ligada ao quê? À energia. Então, os carboidratos da dieta, eles são de extrema importância também. Lembra que eu mostrei para vocês? A gente tem a energia vinda da fibra, da parede celular, mas também do miolo da célula. Então, a gente vai ter esses carboidratos sendo fornecidos na microbiota, degradados pela microbiota ruminal. Então, a gente tem o amido como fonte, né? Então, você pega aí milho, sorgo, todos os grãos que a gente tem uma concentração mais alta de amido. Ele vai acabar virando glicose na circulação e isso vai ser energia para todas as funções vitais do animal. Então, principalmente para sistema nervoso central e lactose para a produção de leite. Então, para você ter a formação do leite, a glicose é muito importante, mas essa não é a via principal de um ruminante. Ele pode ser usado? Pode, mas o ruminante ele não degrada tão bem amido. A via principal da utilização de energia de um ruminante são os ácidos graxos voláteis, que aqui está abreviado, AGV, ácidos graxos voláteis, tá? Que eu acredito quem já tenha visto alguma palestra, alguma coisa sobre rumen, ouviu falar desse termo. Que são separados os três principais, o propionato, o acetato e o butirato, tá? Então, qual que é a diferença entre eles? Dependendo da dieta, você vai ter mais propionato, dependendo da dieta, se for mais volumosa, você vai ter mais acetato e butirato. Então, o propionato, ele vai ser utilizado para formar o quê? Glicose.
Então, como eu disse para vocês, a glicose ela vai ser utilizada muito no sistema nervoso central, então para manter o cérebro funcionando, e também para a produção de leite, para a produção de lactose. Sim, mas o principal para todas as funções vitais do animal é o acetato. Então, quando você tem uma degradação muito boa de volumoso, quando você tem bastante fibra na dieta, você vai ter uma produção muito alta de acetato e butirato, que no sangue eles vão ser convertidos, eles vão ser metabolizados, e o principal, falando agora de corte, vai ser o quê? Formação de gordura, tá? Então, muita gente, vários casos, peguei caso desse semana passada e diversas vezes a gente vê isso quando você vai num frigorífico, vai ver um abate de animal. Você pega animais confinados, certo? Que receberam a mesma dieta, animais que estão pesados, mas quando você vai abater esses animais, principalmente animais que comeram muita ração e pouco volumoso, eles não tiveram um bom acabamento de carcaça. Lógico, isso tem a ver com questão de nutrição fetal, desenvolvimento desse animal nos primeiros meses de vida e durante a recria, obviamente, mas muito está relacionado com a dieta final também. Então, se você não tem uma grande formação de acetato para a formação de gordura, ou seja, se você não tem volumoso na sua dieta sendo bem digerido, você tem uma formação menor de gordura também, tá? Então, o volumoso é muito importante na dieta desses animais. Como eu disse, o volumoso ele sempre vai definir como o seu animal vai desempenhar. Então a gente sempre tem que prezar por um volumoso de boa qualidade. Quanto melhor for a sua fonte de fibra, seja uma silagem, a sua pastagem, menos você vai precisar gastar com concentrado, menos você vai precisar complementar a dieta e o seu animal vai ter uma performance melhor também. Então o volumoso é de extrema importância tanto para o leite quanto para o corte. Tá? Quer fazer gordura de leite, você quer que você tenha uma concentração mais alta no leite, você vai conseguir isso através de uma boa degradação de fibras. Tá? E você que quer ter um bom acabamento de carcaça, você quer depositar gordura nesses animais, principalmente em macho, que a gente sabe que tem uma dificuldade maior, você precisa suplementar volumoso de qualidade para esses animais. Tá? Em relação a lipídios e gordura, que não é uma concentração alta em ruminante, a gente tem os ácidos graxos que vão ser formados no rumen também da mesma via de acetato e butirato. Tá? Lembrando sempre, pessoal, para quem trabalha com uma concentração mais alta de ração ou concentrado na dieta, nós não podemos subir muito a questão de gordura na dieta desses animais. Por quê? Lembra daquela foto que eu mostrei das bactérias, dos protozoários atacando a fibra? Aquilo a gente chama de biofilme. Quando elas estão ligadas na fibra e fazem essas várias bactérias e fungos e protozoários atacando a fibra, a gente chama de biofilme. Quando você tem muito lipídio, muita gordura na sua dieta, acima de 5%, você forma uma camada de gordura ao redor da fibra e as bactérias não conseguem se instalar. Elas não conseguem se aderir à fibra e isso diminui a degradação desse capim, desse alimento. Tá? Então vai afetar a sua produtividade também. Sem contar que dependendo do tipo de gordura que você está trabalhando, isso vai também acabar matando as bactérias que você tem dentro do rumen. Tá? Apesar de afetar a produtividade, você pode também acabar matando essas bactérias. Então a gente tem certos limites que a gente vai estar trabalhando. Então sempre pergunte ao seu formulador ou ao seu nutricionista para a gente adequar essa questão de lipídios e gordura. Tá? Então a ideia é essa, você ter volumoso à vontade para esses animais, independente do tipo, para a gente adequar essa dieta. Então, por exemplo, uma pastagem dessa serviria para cria, recria, para engorda, para produção de leite a pasto. A gente tem volume de capim para esses animais ingerirem, a gente ia adequar o quê? Essa pastagem deve estar aí, vamos estimar, com 4% de proteína, uma pastagem de braquiária. Você vai adequar com proteinado, você vai suplementar com proteinado, com energia e minerais, para esse animal continuar com o rumen funcionando, para a microbiota continuar degradando alimento e assim ele continuar produzindo, seja leite, seja crescendo, ganhando peso ou produzindo um bezerro de qualidade. A gente tem que ajustar a dieta para esse animal não parar. Então, para quem faz cria, recria ou engorda, quer abater um animal que vai morrer com um bom acabamento de carcaça, ele vai ser abatido jovem com peso alto, você precisa
suplementar esses animais no período seco do ano. Vamos pegar a recria como exemplo. A recria ela vai passar por 2 secas na vida dela. Se você não tiver crescimento, não tiver ganho de peso nesse período, você não consegue produzir, por exemplo, uma novilha de 15, 16, 17 meses e começar uma IATF ou começar a emprenhar esse animal. Ou até mesmo um animal, você não consegue abater um macho com 20, 25, 30 meses, abaixo de 30 meses, com um padrão de qualidade melhor e bem acabado, se você não suplementar esses animais nesse período seco do ano. Então, hoje, quem quer ganhar dinheiro, quem quer ter uma boa rentabilidade na propriedade, a gente tem que fazer esse animal produzir o ano inteiro, tá? E qual que é o desafio? Por que a gente falou tudo isso? Por que eu apresentei para vocês o rumen, a microbiota ruminal? O grande desafio é você fazer a famosa ingestão de matéria seca, tá? O que é ingestão de matéria seca? Nada mais é a quantidade de alimento que o animal vai ingerir por dia. Então, o que vai definir quanto alimento o animal come por dia foi o que eu disse, a qualidade do volumoso que você está fornecendo, a quantidade de proteína que você está fornecendo para aquele rumen, quantidade de energia e o tipo de mineral e a quantidade de mineral que você está fornecendo para ele, certo? Então a ideia é essa, é como nós mesmos, quanto mais a gente comer, mais a gente vai ganhar peso, mais a gente vai depositar gordura. O animal é a mesma coisa. Então, porque toda vez que a gente vai indicar um proteinado, você vai conversar com um nutricionista, a gente sempre fala, sim, podemos colocar um proteinado, mas você tem que ter volumoso à vontade para esse animal comer. Você tem que fornecer comida. Por quê? Ele tem que comer o máximo que ele puder para você produzir. Então, por exemplo, no período verde do ano, período que você tem um capim de boa qualidade, você trabalha com proteinado nas águas, por exemplo, você consegue atingir ao redor de 2,7%, 2,5% do peso vivo desse animal, ou seja, ele vai ingerir em matéria seca ao redor de 2,5% a 2,7% do peso vivo dele, tá? Isso vai manter ele ganhando peso, vai manter ele produzindo leite, vai manter esse animal crescendo. Quando a gente cai na seca, que você teve uma queda na proteína, teve queda na energia e uma fibra de pior qualidade, isso cai para 2, 1,8, dependendo até mais, dependendo do seu tipo de volumoso. Abaixo de 2, esse animal já não consegue produzir mais, ou seja, você está perdendo dinheiro. Então, quando você trabalha com proteinado na seca, quando você nutre aquela microbiota ruminal através de proteína, uma parte da proteína via ureia, não totalmente, tá? A gente sempre tem que dar proteína, a gente pode trabalhar com ureia, mas apenas uma parte. A outra parte ela tem que ser via grão, ou seja, uma soja, amendoim, trigo, qualquer coisa que você estiver trabalhando, uma parte dessa proteína ela tem que ser via grão para ser mais efetiva dentro do rumen do animal. Então a ideia é manter acima desses 2%, seja 2,2% ou o máximo possível. E o que vai definir isso é o concentrado que você está dando, mas principalmente a questão de volumoso, tá? Então a gente sempre tenta ajustar para o animal comer cada vez mais. Quanto mais ele ingerir de matéria seca, quanto mais ele ingerir de alimento, ele vai produzir mais. Então é importante, na seca, quer dar proteinado, quer trabalhar com uma dieta diferente, você tem que ter um volumoso para esses animais ingerirem, tá? Então, aqui com os meses do ano, para mostrar para vocês, o FDN e o FDA, então aquele tipo de fibra que eu havia falado para vocês. Então, na média do Brasil, que a gente vai encontrar por aí, nos meses de chuva, né? Então, pega janeiro, fevereiro, março, abril, já entrando para um período de transição, vai ficar em torno de 33, 32, 35 de FDN, de FDA, desculpa. Então, isso vai definir o quê? A qualidade da sua fibra. Quando a gente entra nos meses de seca, então já entrando em maio, que é um período de transição, junho, julho e agosto, que é o pico da seca, ou seja, é quando o capim está com a fibra de pior qualidade, ele está com menos proteína, menos energia, a gente já tem um FDA de 37, 38, chegando até 40%, tá? da fibra. Então, dependendo do capim que você está trabalhando e como ele foi cortado, se for um feno, por exemplo, ou uma silagem, isso pode ser até mais alto, gente. Então, quanto mais alto for o FDA, mais lignina, mais celulose, mais difícil a digestão. Então, a ideia qual que é? É a mesma coisa que a gente fazer um comparativo.
Como que o animal vai comer mais? Se o alimento for degradado mais rapidamente. Ou seja, esse animal passou o dia comendo, ele comeu o dia inteiro e esse capim foi facilmente degradado. Então o rumen dele vai esvaziar, porque o alimento vai passar para frente, vai ser absorvido. Quando o rumen esvazia, que ele não sente aquela sensação de estufado, que ele está cheio, ele sente fome de novo. É a mesma coisa com a gente, né? Agora você imagina, se você tem uma pastagem com 40 de FDA, um capim de difícil digestão, aquilo lá vai ficar dias sendo digerido. Não são horas, são dias, dependendo do teor de lignina. E isso vai deixando o animal com o rumen cheio, com o rumen estufado, e ele não vai sentir fome, ele vai se sentir satisfeito e estufado, vamos dizer assim, por todo o dia. Ele vai ingerir muito menos alimento, certo? É o comparativo de nós. Se nós comermos um peixe na hora do almoço, de fácil digestão, um macarrão, daqui 2, 3 horas você vai estar com fome de novo. Agora, se você comer uma feijoada, por exemplo, que é uma degradação muito mais complicada, muito mais demorada, você vai sentir fome só à noite e olhe lá. Então é a mesma comparação. Quanto mais fácil for a digestão, o rumen esvazia mais rápido, esse animal sente mais fome, de uma maneira mais rápida, e ele vai comer mais alimento, produzindo mais. Então a ideia é sempre aumentar a ingestão de alimento para esse animal produzir mais. Então fiquem sempre atentos com o teor de FDN e FDA da sua dieta e do seu volumoso, principalmente, que ele vai definir esses teores na sua dieta. Muitas vezes nós nos enganamos, principalmente em animais fechados. Você pega um volumoso ruim, que tem o FDN muito alto, o FDA alto, quando você mistura com concentrado, ele se dilui. Então você estima que o FDN está baixo, você estima que o FDA está baixo, mas aquela fibra ainda continua de péssima qualidade. Isso vai interferir no ganho de peso dos animais, ok? E falando um pouco fora de pastagem agora, a gente tem as opções para você trabalhar com os animais fechados. Aí você diz, João, eu não tenho pasto, eu acabei fechando os animais no coxo. Estou errado? Não, você está fornecendo alimento para os animais. Você tem que comprar algum tipo de volumoso se você não tem. É melhor você desembolsar dinheiro e investir nesses animais do que deixar esses animais passando fome, perdendo peso, que o custo vai ficar maior depois, certo? E nós entramos nas opções. Então, por exemplo, vou trabalhar com silagem, seja de capim, seja de milho, seja de sorgo, independente. Tudo isso que a gente está comentando em relação a proteína, energia e principalmente de fibra, vai se ajustar também para esses animais fechados no coxo que você está fornecendo volumoso, não só as pastagens, tá? Mas a gente se engana algumas vezes. Por exemplo, eu cortei silagem de milho para fornecer para os meus animais. Já é muito melhor do que um pasto? Depende. Depende como foi o seu corte, depende como que está a qualidade dessa silagem, certo? A quantidade de grãos, que é o que a gente vai comentar um pouquinho aqui agora. Então, só para apresentar para vocês, para quem não conhece, esse é um teste que a gente faz, chama Penn State Box, foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, que nós pegamos a dieta total. Então, aqui nesse caso, só para demonstrar para vocês, era um animal que estava ingerindo silagem de milho com um pouquinho de concentrado, tá? Então, o que a gente faz? Nós temos 4 peneiras nessa caixa, de tamanhos diferentes, então vocês podem ver essa aqui, a primeira um pouquinho maior, a segunda já um pouco menor e assim sucessivamente, tá? A última já fechada, onde vai passar só o farelo. Então vamos lá. Essa primeira peneira, ela vai segregar as fibras de maior tamanho. Então a gente tem que ter fibra maior dentro do rumen até certo ponto, até o tamanho dessa peneira aqui. Por quê? Para estimular a ruminação, para esse animal salivar, controlar pH de rumen, que é muito importante para o controle da fermentação ruminal, ela é importante, mas ela não pode ser a principal. Porque quanto mais ficar alimento aqui, significa o quê? Mais alimento com lignina, mais alimento com celulose, alimento que vai ficar dias para ser digerido, certo? Isso é uma caixa, a gente pode fazer o teste, se você... alguns técnicos têm isso, mas normalmente nas propriedades nós não temos isso. Mas eu vou mostrar para vocês alguns métodos da gente avaliar isso. Então você viu folha muito seca, você viu folha muito grande sem ser triturada,
e ficando nessa caixa aqui, na sua dieta, significa que você vai ter uma digestão mais difícil. A segunda caixa, ela já tem uma fibra de menor tamanho, tá? E ela vai gerar um pouco de ruminação também. Então, a segunda e a terceira caixa devem ser o que fica o máximo de alimento, porque isso é um alimento que vai gerar ruminação, ele tem uma qualidade melhor, né? Você tem um pouco de farelo aqui também, associado com a última. A última caixa que você tem muito concentrado, ela também não é adequada. A gente não pode ter muito concentrado na dieta dos animais também, que isso pode causar vários problemas metabólicos, como acidose, você vai causar problema de casco, esses animais, certo? Então a gente quer o quê? Uma fibra de qualidade, que gere ruminação, que seja de fácil degradação e que você consiga produzir com esse tipo de fibra, tá? Então, falando um pouco agora de silagem. Muita gente faz silagem de milho na própria propriedade, né? Então, qual que é o problema da silagem? A gente quer volume. Então, você plantou o seu pé de milho, você vai falar, nossa, esse plantio vai ser muito produtivo. Mas a gente tem que avaliar. Qual que é a principal avaliação que a gente tem que fazer num plantio de milho para silagem? Você tem que ter espiga. Você está plantando pé de milho para colher espiga junto com os outros componentes, claro, mas a espiga de milho ela é a mais importante. Porque se tiver espiga muito pequena, ou você tiver poucas espigas, né, no seu plantio, você vai ter uma silagem de pior qualidade. E o que normalmente acontece? Em todas as plantas, não só no pé de milho, tá? Isso serve para as pastagens de braquiária também. Então, quando você pega aqui, da metade do pé para cima, vamos pegar aqui a posição da espiga. Então, onde saiu a espiga? Tem pé que dá uma, tem pé que são duas espigas, mas vamos pegar da espiga mais baixa. Para cima, você tem a fibra mais digestível. Então, se a gente pudesse dividir a planta da espiga para cima, ele teria um teor muito menos de lignina, de celulose, dessas tipos celulares, desse tipo de fibra mais difícil de degradação, é menor. A concentração do FDA aqui é muito menor. Quando você pega da espiga para baixo, essa concentração de lignina e celulose é muito mais alta, sem contar que a proteína é mais baixa, a energia é mais baixa também. Por quê? Vocês concordam comigo que o pé de milho ele vai crescendo, certo? E para se sustentar, para você manter esse pé alto, a base tem que ser mais forte. Então a base aqui é mais dura. E isso vem através da lignina e celulose. Então, o que a gente acontece? Quando você vai numa propriedade, normalmente o pessoal vai cortar ao máximo, o mais baixo possível esse pé de milho. Ou seja, você pegou essa fibra boa, que você ia produzir um bom volumoso, uma boa silagem, está misturando com fibra de digestão mais difícil. Então, isso, você não melhora essa fibra fazendo essa mistura, você só está piorando o que você já tinha de bom, certo? Então, o que a gente sempre indica? Você cortar o mais alto que sua máquina consiga. Então, erga ao máximo o ponto de corte para você retirar um volumoso de melhor qualidade. Você vai ter menos o volume com isso? Sim, infelizmente você vai. Mas você vai gastar muito menos com concentrado. Então, às vezes, eu teria uma silagem, não sei quantas toneladas você produziu. Fazendo isso, você vai perder 20% de volume de silagem? Sim, mas você teria uma silagem, por exemplo, de 7% de proteína, você vai ter uma 8, 8,5%. E você vai ter que gastar muito menos farelo de soja depois, você vai ter que gastar menos proteinado, porque você vai ter um volumoso de melhor qualidade, entendeu? Então a gente sempre tem que prezar mais a qualidade do que você está colhendo e fornecendo aos animais do que o volume. Isso é sempre mais importante, ok? Então, na silagem de milho, sempre prezar por isso. Da espiga para cima a gente vai colher isso, ok? Para produzir uma silagem de boa qualidade. Aí você me disse, não, João, mas eu não tenho a Penn State Box na minha propriedade e como que eu vou avaliar se minha silagem está saindo boa ou ruim, tá? Então pega uma caixa. Então o que a gente fez aqui? A gente pegou uma caixa, colocou a silagem dentro e jogou água. Ou pode ser o inverso também, coloca água e depois você joga a silagem, tá? Quanto mais elementos flutuarem aqui, significa o quê? Você está com mais talo.
Por quê? Sabe aquela parte branquinha do talo, que parece um isoporzinho? Isso aqui é pura lignina, ou seja, esse isoporzinho, esse pedacinho do talo vai ficar uma semana dentro do rumen sem ser digerido. Então, ele comeu um pouco disso hoje, comeu um pouco disso amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, isso vai ficando dentro do rumen, ou seja, quanto mais alimento sobrar dentro do rumen e for demorando para passar, isso vai estufando mais o animal, ele vai sentir menos fome, ele vai comer menos. E como eu sempre estou falando desde o começo, quanto menos o animal comer, menos ele vai produzir. Se isso daqui fosse apenas folhas, se você tivesse mais espiga e grãos de milho, isso seria facilmente digerido. Ia passar rapidamente pelo rumen, obviamente numa velocidade adequada para a ruminação, e esse animal ia se alimentar mais, produzindo mais leite, produzindo mais gordura no leite, seria um bezerro que cresceria e ganharia peso melhor, e animal que ganharia mais peso também no período de terminação, tá? Então, vou comprar uma silagem, avalia, não tem pen state, coloca na água e avalia isso, a quantidade que você tem. Então, depois você tira e fala, olha a quantidade que a gente tem de talo. O talo, ele não vai servir para nada, ele não é nutricional, ele não vai servir como fonte de proteína, energia, nem nada. Isso é a base da planta. A planta ela só tem que se sustentar. Tanto é que hoje, uma silagem muito comum de ser feita, que tem gente que faz silagem só da espiga, tem gente que faz silagem do sabugo, tem gente que faz silagem só do topo do seu pé de milho. Por quê? Você está separando só o conteúdo de melhor qualidade, certo? Obviamente, vai dar um volume menor, mas você vai fornecer uma coisa muito superior ao seu animal. Então, o custo financeiro fica muito menor por animal. Você vai fornecer, você vai gastar menos com concentrado, você vai gastar menos com grãos, ok? E a avaliação visual também é muito importante. Então, aqui um exemplo, né, de uma dieta que a gente pegou, que estava sendo fornecida no coxo para os animais, tá? Vocês podem ver, isso daqui já não vai ser degradado no rumen. E normalmente isso é o quê? Folha seca que está no pé do pé de milho, né? Que você encontra lá embaixo, que é mais duro. Então, se você pegar uma silagem de cana, muitas vezes a gente acaba encontrando também algumas partes que não foram trituradas. Isso da mesma forma que aquela base do milho, do talo, ele vai ficar muito tempo a ser degradado dentro do rumen e vai afetar o consumo de matéria seca. Os fungos, as bactérias e os protozoários, eles não conseguem degradar isso de uma maneira efetiva. Isso demora muito tempo, muitas vezes ele não vai conseguir nem degradar. Isso vai acabar ficando lá até o animal ser abatido, certo? Então, a questão visual também é muito importante. Não é só por análise com maquinários ou análise laboratorial. Você, batendo o olho, você consegue fazer isso. Então, o que você quer numa silagem de milho? Falando especificamente do milho. Você não quer muito talo, tá? Você quer uma silagem bem triturada, mas não tão fina para ter esse efeito de ruminação. Você quer ter o efeito de ruminação. E o principal, a silagem é de milho. Você quer que tenha grãos de milho, né, certo? Então, quanto mais grão de milho tiver em concentração da sua silagem, melhor vai ser a qualidade, melhor vai ser o desempenho, melhor vai ser o rendimento dos animais, certo? Então, para você que faz silagem de milho ou para você que compra silagem de milho, são esses efeitos que a gente tem que avaliar, tá? Claro, se puder ter uma análise laboratorial, se você puder fazer essa separação do tipo de fibra, esses testes, obviamente é melhor, né? Tanto para você produzir quanto para você comprar. Mas você consegue fazer isso com o que você já tem aí em casa, a custo zero, ok? Uma outra opção é a cana, né? Muito comum praticamente no Brasil inteiro. Esse ano não teve um crescimento muito grande da cana, a gente teve essa questão climática, ela não produziu o que a gente queria, mas é uma opção. Como eu disse, existe certo e errado? Não, existem as opções que você tem. A gente tem que trabalhar o melhor possível dentro da sua realidade, tá? A cana é uma boa saída para seca? Não tenho pasto, não tenho o que fornecer para os animais agora na seca. Posso cortar a cana e dar? Pode. Posso dar bagaço? Pode. Você está fornecendo volumoso para esses animais. Obviamente, a cana, qual que é a dificuldade da cana? Como eu já disse aqui, quanto mais duro for
o alimento que você está dando para esse animal, maior o teor de lignina e celulose, certo? Então, a cana já é um alimento mais duro, uma fibra de pior qualidade, então ela tem uma digestão mais complicada. O bagaço é mais difícil ainda, porque ele já foi processado e ficou uma concentração mais alta de fibra ali. E tanto o bagaço quanto a cana in natura triturada ou a silagem de cana, você tem uma questão de proteína mais baixa também. Então, vai ficar ao redor de 1, 2% de proteína bruta desses alimentos, certo? Então, a gente tem que entrar assim com uma concentração maior de proteína e um volume também de proteinado mais alto nesses casos, para chegar naqueles 7% que eu havia comentado com vocês no começo. Tá? Então, a gente pode utilizar a cana? Pode, mas você tem que entender que a gente tem que ter uma estratégia diferente do que você trabalhar com uma pastagem seca ou trabalhar com uma silagem de milho, ok? Ela tem uma fibra de digestão mais difícil, não que não seja digestível, ela é mais difícil, a gente consegue balancear isso através de proteína, energia e minerais na quantidade adequada, ok? E a outra opção que a gente vê também bastante por aí são os rolos de feno. Então, tanto o rolo ou quanto os quadrados de feno que a gente tem, eles vão ser uma fonte de volumoso também. É uma opção para trabalhar? É, mas também a gente tem que adequar a proteína. Normalmente esses rolos de feno, eles têm uma proteína muito baixa, fica ao redor de 2%. Então, no mesmo caso da cana, a gente vai ter que ajustar essa proteína da dieta. Alguns, dependendo do feno que você compra, já tem uma proteína um pouco melhor, já tem um pouco mais de folha, uma fibra de melhor qualidade. Então você consegue trabalhar com uma concentração menor, mas mesmo assim você vai ter que ajustar, tá? Então, seja silagem de milho, seja cana moída, seja o bagaço de cana ou até mesmo o feno, o rolo de feno, o fardo de feno, o importante é você ter volumoso para esses animais ingerirem durante todo o período do ano, principalmente nesse período seco, tá bom? E a água, certo? A água é de extrema importância, tá? Alimento e água são os dois principais. Sem isso, os animais não vão produzir, independente da categoria, independente de tudo, tá? E muitas vezes a gente fala, eu tenho água disponível, ok, mas você tem que ter área de água para todos esses animais terem acesso, a qualidade dessa água é importante, assim como a temperatura. Então, na seca, principalmente, a água vai afetar muito a produtividade desses animais, tá? Então, o alimento, obviamente, é importante, mas a água vai definir muita coisa. Então, como eu já disse, a planta utiliza a água para captar os nutrientes do solo, certo? Assim como o rumen. O rumen só vai funcionar se ele tiver água à disposição. Ele é um ambiente úmido, ele é um ambiente aquoso e você precisa de água. Ele não pode estar seco, ele tem que ter essa movimentação e para as bactérias, os protozoários, os fungos agirem, você precisa também ter água à disposição desses animais, principalmente no período seco do ano, tá? Por quê? O que a gente muitas vezes vê, como a gente está vendo aqui na foto? Falar, não, fiz bebedouro de água, esses animais estão tranquilos, mas vocês concordam comigo, a água está lá embaixo, ele não tem fornecimento suficiente para todo o rebanho. Então, os animais que chegam primeiro, eles vão ingerir água sim, certo? Mas e os que chegam por último? Então, no rebanho bovino, a gente tem animais dominantes e animais que são dominados. Os dominantes chegam primeiro, marcam território, certo? E garantem o dele. Agora, os animais mais fracos, que vêm depois, muitas vezes eles vão ficar com uma dificuldade de ingerir essa água e eles não vão conseguir ingerir a quantidade que eles necessitam. Pode ingerir para ficar vivo e não morrer? Sim, mas ele poderia estar ganhando mais peso, poderia estar produzindo um bezerro de melhor qualidade. E o que a gente pode ver aqui nessa foto, que serve tanto para coxo quanto para bebedouro, é a presença de fezes. Toda vez que você vir fezes dentro do seu bebedouro, dentro do seu coxo de sal ou do seu coxo de proteinado, fezes ou animal urinando, isso, ou até mesmo bastante, isso significa que a metragem está incorreta. Está faltando coxo, está faltando espaço para esses animais beberem e ingerirem a quantidade de água e suplemento mineral adequado. Bom, vou pedir licença aqui para o João Gabriel, a gente encerra o nosso webinário aqui no canal do Boi, claro, mas a gente continua ao vivo através do nosso canal no YouTube
Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência também aqui no Canal do Boi, no Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a gente vai encerrando aqui, mas a gente continua no YouTube. João, dá um tchau pro pessoal aí do Canal do Boi. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente, tá? Muito bem, a gente continua agora aqui no YouTube. João? Então vamos lá, pessoal. Então a metragem de coxo é muito importante também e vocês podem ver através das fezes se ela está incorreta ou não. E muitas vezes a gente acaba encontrando com essas situações. Não tenho bebedouro, não tenho poço, não tenho roda d'água, não tenho nada, eu tenho bebedouro natural, como um córrego ou até mesmo uma vala que você fez para juntar a água da chuva. Pode trabalhar assim? Pode. É adequado para você atingir o máximo desempenho desses animais? Não. Você não consegue através desse tipo de aguada para os animais. E eu explico por quê. Normalmente, córrego ou riacho, a água ela não é parada, ela é corrente, certo? E o que acontece? Mais do que a qualidade dessa água, que deve ser límpida, ela tem que ser, não pode ter muito lodo, terra, lama, fezes, o animal não gosta nada disso, ele gosta de uma água limpa. Então a gente sempre fala, você tem que fornecer para o animal uma água que você tem coragem de tomar também, que muitas vezes a gente não vê isso. Então, o que acontece no córrego? A água é límpida? Normalmente ela é, porque ela é corrente, você não tem lama, você não tem lodo. Mas qual que é o problema? A temperatura é um pouco mais baixa. Então, águas aguadas abaixo de 25, 24 graus Celsius, o animal ele já interfere um pouco no consumo. Ele vai consumir menos água, porque essa água está muito gelada. O rumen ele vai ficar em torno de 40, 41 graus dentro do rumen, que é a temperatura que as bactérias gostam de digerir aquela fibra, os protozoários gostam. Quando esse animal bebe 20 litros, 15 litros de uma vez a 25 graus, isso vai cair muito a temperatura. E isso vai afetar também a sua digestão de fibras, certo? Então, o córrego é o ideal? Não, devido à temperatura, que normalmente é um pouco mais baixa. E a aguada natural, a aguada de vala que você criou, ela pode ser trabalhada? Pode. Eu sei que tem regiões que você não tem como fazer bebedouro, certo? Então, a aguada natural é uma opção, mas qual que é o problema? Normalmente ela é suja, né? Então a gente pode ver aqui na foto, ela tem uma concentração maior de lama, de terra, muitas vezes pode ter lodo e principalmente fezes, né? Então, o animal dominante, ele vai chegar aqui primeiro, ele não vai tomar água aqui na beirada, ele vai entrar até o meio da vala e ingerir a água que ele precisa. E normalmente, para marcar território, como a gente viu no bebedouro, ele vai defecar, ele vai urinar. Então, isso aqui é um problema sanitário também. Ele pode passar verminose para o rebanho, ele pode passar coccidiose para o rebanho, entendeu? Sem contar que a qualidade da água ela não vai ficar muito boa e interferindo assim também no consumo. Então, se esse animal, mesmo que uma água quente, que muitas vezes a gente vê, quando a gente tem as duas opções no piquete, normalmente os animais vêm na fossa, porque a água está um pouco mais quente aqui, certo? Mesmo estando mais suja. Então, mesmo estando suja, ele vai ingerir menos e isso vai afetar a produtividade desses animais, tá? Então, só para demonstrar para vocês a diferença do período seco, do período verde, a diferença da produção de saliva desses animais, quanto que ele vai produzir de saliva por dia. Então, no período de pasto verde, esse animal produz em torno de 150 litros de saliva por dia, tá? Por que vai produzir tudo isso de saliva? Porque ele tem a ruminação. Então, quando você vê um animal deitado no chão ruminando, ele está produzindo saliva. A ideia é produzir saliva para tamponar o pH do rumen, para jogar fósforo, para jogar ureia dentro do rumen dele. Ele faz tudo isso através da saliva. Mas no período seco, esse animal vai produzir 250 litros de saliva. E por quê? Vocês concordam comigo que o pasto está muito mais seco do que no período das águas? Então ele tem que umedecer essa pastagem. Ele vai fazer isso através da saliva. Mas para produzir saliva ele precisa ingerir água, certo? Então se o consumo de água está afetado, esse animal não está conseguindo ingerir a quantidade de água que ele precisaria, ele vai produzir menos saliva, ele vai jogar menos fósforo, ele vai jogar menos ureia, ele vai tamponar pior o pH do rumen dele, então ele não vai produzir da mesma maneira.
Então, uma coisa vai afetando tudo lá para frente, principalmente a base, que é alimento e água. Por isso que a gente não pode privar esses animais de ingerir a quantidade adequada de água agora no período seco do ano. É muito mais importante você fornecer uma boa água, uma boa disponibilidade de água agora no período seco. E de nada adianta também você fornecer alimento, você adequar a dieta desses animais, fornecer água de maneira adequada se você não tiver minerais, principalmente os microminerais. Então, tudo se encaixa. Você forneceu uma boa quantidade de proteína e energia, um bom volumoso, forneceu água de qualidade e quantidade para esses animais, associado a uma boa mineralização, esses animais eles vão produzir, eles vão crescer e eles vão ser produtivos. Então, só para exemplificar aqui para vocês, animais bem suplementados em relação à dieta, em relação ao volumoso, água e proteinado, mas desmineralizados. Então, o que a gente pode ver? Essa queratose aqui na pele, nas pregas da pele, esse acinzentamento desses animais, principalmente em Nelore, a gente vê isso, né? Aqui no caso o gado Brahma, mas vocês podem ver em animal branco, é um pouco mais fácil, essa é a deficiência de microminerais. Ou você vê em animais escuros também um halo mais esbranquiçado ao redor do olho, quando você vê uma cor mais amarronzada no dorso do animal, isso é deficiência de cobre. Então, de nada adianta a gente fornecer tudo isso, um bom volumoso, se você não adequou na dieta deles a quantidade mineral que ele necessita, ok? Então, é o tripé: volumoso à vontade, associado a proteína e energia, água e minerais. Assim você consegue ter resultado na sua produção, tá? E como que a gente vai fazer isso? Avaliação. Você vai me perguntar, João, mas como que eu sei se eu estou fornecendo a fibra de boa qualidade, se a proteína e a energia está adequada, questão mineral e água para esses animais? Através das fezes, tá? Então aqui são 3 exemplos. Então, ó, a gente pode ver, isso é tudo fezes de bovinos, tá? Então, essa vaca fez 3, podemos até chamar de síbalas, né? Então aqui também mais ressecadas, aqui embaixo também. Só para comparar com vocês com fezes de cavalo, essa daqui é de cavalo, de equino. As fezes de um bovino não é para ser parecida com a de um equino. Quando você vê fezes de bovinos parecidas com fezes de equinos, o que isso significa? Está faltando água na dieta desses animais, porque o trânsito está muito seco. Então ele vai demorar mais para passar pelo intestino, isso vai ressecar e vai formar essas síbalas. Toda vez que você vê essas dobras aqui, ó, que aqui a gente vê bem claras, isso significa que ficou muito tempo no intestino. Isso é a parede do intestino, no movimento de peristaltismo, que foi formando essas síbalas, tá? Então isso significa o quê? Falta de água, um animal que está tomando pouca água no seu rebanho. E uma fibra de pior qualidade. A fibra de uma qualidade mais baixa, ela vai também demorar mais para passar, o trânsito é um pouco mais lento. Isso vai acabar acarretando também, mas não a ponto de deixar próxima à aparência de fezes de cavalos, tá? Então, só para demonstrar para vocês, isso até deste mês, né? Então, o que aconteceu? Essa vaca, ela foi à prestação, então ela fez fezes secas aqui e foi andando. Isso também não acontece, gente. Com essas pregas, pode acontecer da vaca defecar andando? Sim, mas não é para ter essa característica. Isso significa que são fezes secas de animais que não estão ingerindo água de uma maneira adequada, tá? Então, mais alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Fezes ressecadas, a gente pode ver as dobras aqui, tá? Isso não é normal. Aqui já um pouco melhor, né? Então você ainda vê um pouco de dobra, você vê uma parte mais brilhosa, isso é um pouco de muco, algum processo inflamatório, né, dentro deste intestino, mas aqui é aceitável. Para esse período que a gente está tendo do ano agora, são fezes aceitáveis. O ideal seria essa daqui de baixo. Então o que você vê nas fezes? Fezes arredondadas, tá? Elas devem sair pastosas, não líquidas, mas também não muito seca, mas pastosas. E ela vai cair em camadas. Então, vai cair a primeira camada, a segunda, a terceira, com aquele barulho similar a batendo palma. Então, vocês batam palma e vocês vão ver que é aquele barulho similar a quando a vaca defeca. Esse é as fezes ideais. Significa o quê? Que sua dieta está ajustada, você tem proteína e energia e a fibra está de boa qualidade também.
E essa última imagem aqui, também ela está numa consistência boa, ela tem um bom formato, mas ela tem um pouco de muco. Vocês podem ver que essa parte mais brilhosa aqui significa que tem algum processo inflamatório causando uma pequena diarreia na parede do intestino dessa vaca. Isso vai afetar a absorção de nutrientes, isso vai afetar o resultado desse animal. Então, ó, essas três elas vão simbolizar as fezes ideais. Então, aqui fresca, uma que acabou da vaca defecar, ela é pastosa, ela tem a coloração do alimento que ela está comendo, certo? E essa é a maneira correta de você ter a dieta do animal. Aqui ela já seca, né? Então, as fezes ideais secas, elas ficariam assim, elas ficariam retilíneas, arredondadas. E se você abrir e mexer nessas fezes, você vai ver que o conteúdo é homogêneo. Então, para você que está fornecendo capim, você vai ver fibras digeridas ali de capim, fibras pequenas, sem conteúdo do seu concentrado, apenas fibras de capim, na coloração que você do alimento que ele está ingerindo, certo? Então, aqui eu fiz esse vídeo só para demonstrar para vocês. Depois que essas fezes secam, qual que é o ideal? Que ao levantar elas, como eu fiz com o pé, vocês podem fazer com graveto ou qualquer coisa, ela saia inteira, né? Ela tem um formato só, ela tem uma integridade. E agora no período seco é um pouco mais difícil de visualizar isso, mas nas águas a gente vai ver muitas vezes o quê? A criação de cogumelos embaixo. Isso é um sinal de fezes com ótimo pH, ou seja, a dieta está excelente, e também com o famoso inseto rola-bosta. Quando você tem o aumento de rola-bosta nas fezes dos seus animais, quando você tem esses animais se desenvolvendo nas fezes das vacas, dos ruminantes, é um bom sinal. Esse sinal que o pH do intestino está ok e esses animais eles não estão tendo nenhum processo inflamatório no intestino, eles estão com a proteína e energia normalmente reguladas, tá? Não significa que estão com diarreia e isso é um sinal de fezes de qualidade, tá? Então você pode fazer isso na propriedade de vocês, que vocês têm sinais gratuitos diários do animal sobre como está a dieta deles, ok? E outra maneira de visualizar é lavando essas fezes, né? Então o teste que a gente faz, você vai pegar uma peneira, que também é barata, tá? Não pega a peneira do leite, que você coa o leite, pegue uma nova, senão vai dar problema na propriedade, tá? E você vai lavar, para avaliar o conteúdo que ficou aqui. Então o que a gente quer? A gente quer fibra pequena, certo? E que você não tenha concentrado nessas fezes. Por quê? Quanto mais milho, quanto mais grão tiver aqui depois de lavado, significa o quê? Que esse milho não foi digerido, ele não foi aproveitado e você está adubando o pasto de uma maneira muito cara, certo? A gente quer que tudo seja degradado no rumen e tudo vire alimento para o ruminante. Então, lavando as fezes, muitas vezes a gente pode visualizar se você está entrando com muito milho, se você está entrando com muita soja, sorgo, independente do grão que você tiver, ou se tem que ajustar a proteína, energia ou teor de fibra da sua dieta. Então, lavar as fezes é um teste muito bom para você avaliar isso, certo? Então, uma peneira é barata, você vai pegar, pode misturar com um gravetinho ali e jogar água para avaliar o que fica nessa peneira para ver se a digestão está boa, ok? Por exemplo, essa daqui era um proteinado que tinha milho grão inteiro, certo? Os milhos estavam saindo todos nas fezes, junto com uma silagem, que ele estava dando uma silagem, certo? O que isso significa? Que ele está perdendo dinheiro. A gente poderia ajustar isso para ser todo aproveitado dentro do rumen. O animal ia desempenhar melhor, ia ficar mais barata a dieta desse animal e o produtor ia ganhar mais dinheiro. Então, lavar as fezes é um sinal muito importante de como você está cuidando do seu animal, como está a dieta e como ele está respondendo a essa dieta que você forneceu para ele, tá? Eu já estou encerrando aqui, pessoal. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? É uma coisa que eu sempre falo quando eu vou nas propriedades nesse período seco do ano. Você não pode ver mais fezes no seu pasto do que grama. Então, quando você tem um sinal que tem muitas fezes, que você vê de longe várias vacas defecando e você consegue ver essas fezes, significa que esse animal está passando fome, tá? Você vai ter que comprar algum volumoso, você vai ter que
ter alguma resposta para essa falta de alimento. E concentrado não é a melhor opção. Fica muito mais barato você comprar um volumoso, seja um bagaço de cana ou qualquer coisa que tiver uma fibra de pior qualidade, proteína mais baixa e seja mais barato, ok. Mas é importante que esse animal tenha disponível para a gente adequar a dieta dele. Ele só não pode passar fome. O volumoso define toda a questão produtiva de um animal, seja nas águas, seja na seca, ok? Então eu queria aqui deixar meu muito obrigado, espero ter ajudado vocês. E agora a gente tem algumas perguntas, né, que o pessoal mandou, e para quem tiver perguntas pode enviar também no YouTube, no WhatsApp, que nós vamos responder agora. Bom, então a gente tem aqui algumas perguntas que o pessoal que está acompanhando o nosso webinário através do YouTube deixou lá registrado, né, o pessoal que interagiu também com a gente através do Instagram. Ô João, o Alexandre CG, queria até agradecer aqui a participação, Alexandre, ele está perguntando o seguinte, ó, posso misturar um saco de sal branco em um saco de sal proteinado na seca para comerem menos proteinado? Estão comendo demais. Essa é a pergunta dele. É o Alexandre. Entendi. Então, Alexandre, os proteinados, não só da Matsuda, mas normalmente no mercado, e principalmente os nossos, eles já estão formulados para o animal ingerir a quantidade que ele necessita. Então, foi como eu disse. Se você tem uma pastagem de 4% de proteína, por exemplo, um exemplo de um proteinado da Matsuda com 40% de proteína, certo? A vaca ela vai ingerir já a quantidade para aumentar esse consumo de matéria seca, para ela não passar fome e ela não perder peso. Quando você mistura sal branco e você acha que está comendo muito, você quer diminuir esse consumo, você vai estar limitando a ingestão de proteína, de minerais, de energia dela. Ou seja, esse mineral ele não está suprindo a necessidade, ela não vai produzir, tá? Quando você compra um proteinado, normalmente ele já vem formulado para a quantidade que a vaca ela precisa comer. Se está comendo demais, podem ser duas coisas. Ou está faltando volumoso, essa vaca vai compensar no coxo, certo? Ou muitas vezes o que a gente vê é que ela está consumindo a quantidade que ela necessita, mas muitas vezes a gente espera que coma menos, mas normalmente ele já está formulado por quanto ela vai precisar mesmo. Agora, o Felipe Coimbra, deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui o que ele gostaria de saber. Ele deixou assim, ó, qual será o melhor desempenho, ou qual dará o melhor desempenho na seca quando obtém-se apenas o medícula? Ou seja, de repente o produtor trabalhando só com medícula, qual que seria a melhor opção? Mas ele não deixou claro se é na engorda, se é na recria? Sim. Bom, o rumen, independente se é na cria, na recria ou na engorda, ele funciona da mesma maneira, certo? Então, mesmo trabalhando com o medícula, que a gente sabe que ela tem uma fibra um pouquinho pior, ela é um pouco mais de difícil degradação e ela tem a proteína um pouco mais baixa também. A gente consegue trabalhar com medícula na seca também, mesmo ela fechando a folha e sendo um pouco mais dura, você ajustando o proteinado para trabalhar com ela, você consegue degradar bem ela para fazer essa vaca ingerir alimento na quantidade correta e continue produzindo leite, se for no caso de cria, esse animal continuar crescendo na recria ou ganhando peso na engorda também. Queria mandar um abraço para o Marcos Ribeiro, que ele fez o seguinte comentário na pergunta do Alexandre, que você respondeu agora há pouco. Ele falou assim, também é uma dúvida minha. Então, já está respondido aí para o Marcos também. Obrigado pela participação. Deixa eu ver também algumas perguntas que chegaram aqui pelo nosso Instagram. Eu tenho duas aqui do Instagram também, Alessandro. Você pode pegar aí direto, então. Então, o pessoal perguntou também durante essa semana, né, se sal ureado não pode molhar. Vai fazer mal o gado consumir o sal ureado, acredito eu, e imediatamente beber água? O sal ureado ele não pode molhar, mas por quê? Porque a ureia ela vai se concentrar nessa água que vai cair dentro do coxo, no local que o suplemento está. Isso vai concentrar essa água que o animal pode vir a beber. E o risco de intoxicar, mesmo a gente trabalha com uma concentração mais baixa de ureia, mas pode acontecer, né? Então, não é adequado que molhe, porque isso vai concentrar ureia naquela água. Mas, se o animal ingerir o suplemento mineral e ingerir água, é a situação perfeita para ele produzir. Não tem risco nenhum, porque ele vai ingerir a quantidade adequada, que a gente tem na formulação, isso já está de uma maneira segura, certo? E a quantidade que ele vai ingerir é muito baixa para intoxicar.
ele ingerindo água, ele vai fazer o rumen funcionar e isso vai melhorar a produção dele. Então, o animal ele deve ingerir o suplemento mineral, mesmo com ureia ou não, e depois ingerir água. Ele não deve ingerir a água que entrou dentro do coxo no sal ureado. Você tem mais uma do Instagram aí? Tem mais uma do Instagram. Vamos lá. O pessoal mandou também. O sal proteinado Matsuda pode ser misturado com farelo de grãos? Se sim, em qual proporção? Então, da mesma maneira que eu havia comentado do sal branco, ele não deve ser misturado com grãos também. Por quê? Tanto a questão de nutrientes que essa vaca precisa para a exigência dela, eles são formulados também em relação à palatabilidade. Então, esses suplementos os proteinados da Matsuda para esse período seco do ano, eles já são formulados com a estimativa de consumo, levando em consideração pastagem seca, palatabilidade do animal e sal branco e a quantidade de grãos. Quando você mistura qualquer tipo de grão nesse proteinado, você vai alterar, você pode deixar ele muito palatável. E assim, se era para comer 400, 500 gramas, ele pode chegar a comer 1 quilo. Muitas vezes ingerindo mineral que não precisaria, ficando muito caro. Tá? Então, o ideal é que você não misture com nada, nem com sal branco, nem com nenhum tipo de farelo. Bom, se você está gostando das respostas aqui, dessa rodada de respostas, se manifeste aí no nosso chat aqui no YouTube. Eu estou aqui acompanhando as perguntas, o pessoal mandando abraço. Queria inclusive agradecer a todo mundo. Diz aí, ó, tá legal, estou gostando bastante e a gente vai continuar aqui. Temos mais uma pergunta, o Gabriel, que é do Aldo Alves Gonçalves. Ele pergunta o seguinte: qual a quantidade ideal de um proteinado para o período seco para um animal adulto? No caso, uma matriz. Ele foi bem específico. Entendi. Isso vai variar de acordo com a proteína. Então, por exemplo, foi como eu disse, se você tem um volumoso, por exemplo, de 2, 1% de proteína, ou uma umidícula que a gente chegou a comentar que vai ficar em torno de 3,5%, 4%, ou uma braquiária que já pode ficar em 4, 4,5%, 5%, isso vai variar. Então, tanto o proteinado que você vai utilizar e o consumo desse proteinado vai variar de acordo com a categoria e com a situação que você encontra. Então, não posso responder sem basear no tipo de volumoso, no tipo de gado, a situação que você se encontra na propriedade. Mas a gente sempre procura indicar, tanto nós os técnicos quanto os vendedores, baseado na pastagem que você tem, na qualidade do capim, se está muito seco, se está num período de transição, para você ajustar em relação a essa proteína e energia do seu volumoso. Muito bem, a gente vai encerrando então essa rodada de perguntas e também o nosso webinário. Agradecendo, claro, você que esteve com a gente aqui. A gente teve uma média bem interessante aqui de gente acompanhando ao vivo, aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado, gente. Obrigado realmente pela participação, por estar com a gente agora. A gente prepara isso, claro, o departamento técnico, em conjunto aqui com o departamento de comunicação do Grupo Matsuda, para levar a você essas informações e contribuir com o seu conhecimento, com o seu crescimento. E, João, muito obrigado por essa palestra, por essa aula. O pessoal está elogiando bastante aqui, ó, dizendo, olha, muito bom, aprendi muito, foi uma ótima aula, uma ótima palestra, muito bom, o pessoal mandando joinha, se manifestando. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o pessoal que nos acompanhou. Espero ter respondido as dúvidas e que vocês tenham gostado. Mas mesmo assim, nós do Departamento Técnico nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou qualquer discussão que vocês queiram ter com a gente. Lembrando que esse webinário vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube para você rever ou para você compartilhar também com alguém que você sabe que vai gostar destas informações. Gente, obrigado pela participação, pela audiência de vocês e até o próximo encontro, até o próximo super webinário técnico aqui no nosso canal do YouTube. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Abençoe.